Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Pontuando, baseado em uma matéria do portal Jacobina Brasil. E nessa matéria, escrita por Rafael Sanz, e Rafael Sanz é um jornalista, escritor também e músico independente. Muito bem. Essa matéria ela é um pouco extensa, então eu vou lê-la saltando algumas coisas. Não é o ideal. O ideal é quando você transcreve uma matéria, você transcrever toda o seu interior e não colocar outras coisas que não tenho na matéria, exceto seu comentário, se for o caso, que é o que eu faço regularmente. Mas a matéria é muito grande, então eu vou tentar ver as partes mais importantes e vou subtrair apenas aquelas que seriam recortes que poderiam dizer a mesma coisa. Recortes intermediários. Mas vamos começar então para nós termos um mínimo de atraso possível e o vídeo não ficar muito grande. Eu dei o nome aqui para esse vídeo de A Distopia do Clima Tem Outras Profundidades, sul da Amazônia. Eu não quis que o título ficasse exatamente igual ao do Jacobina, porque eu acho que ele diz pouco. Ele diz o seguinte: a atual distopia começa no sul da Amazônia. Bom, vamos começar. Mineração predatória de ouro para o Vale do Silício, hidrelétricas, disputa de terras em traçado de futura ferrovia e muito fogo. Conheça então o Cinturão Verde, hoje em chamas, que abriga duas das maiores terras indígenas do país. Muito bem. O abismo cognitivo foi instalado quando todos nós vimos que as coisas podem ser reproduzidas em série e que a caixinha do leite ou qualquer outro produto que está na gôndola do supermercado, aquela coisa apareceu ali, de repente, né? E não me importa o processo. Então, a caixinha de leite e toda essa facilidade das gôndolas seriam coisas que aparecem na sua cara e você pode simplesmente consumir. É fácil, é só pegar e colocar na gôndola. É isso que David Kopenawa e Yanomami, né? Nessa sua prospecção do mundo branco, que ele olha de dentro da floresta, dirá que é o mundo da mercadoria. Vamos imaginar que esse mundo da mercadoria é mágico. Ele faz aparecer água na torneira, leite na caixinha de leite e coisas na gôndola. Quer dizer, é um pensamento mágico, o desse mundo subalterno à ordem capitalista, em que tudo é tornado capital, produzido para você ir lá e comprar e pagar. É tão mágico quanto o pensamento de um xamã. O pensamento mágico de um escravo do capitalismo é tão fantástico que ele acredita que o capitalismo pode acabar com o mundo e criar outro. Eu me pergunto por que um cara vai financiar o envio de um foguete para o espaço. Nós perdemos a prioridade. Nesse mundo mágico do capitalismo, tudo pode. A Terra, inclusive, se acabar, tem outra, disse o pensador indígena Ailton Krenak à TV Cultura, referindo-se ao pensamento de Davi Kopenawa e Yanomami. Não sei se é Kopenawa ou Kopenawa. Muito bem. Aqui está sendo reproduzido o pensamento atribuído ao mundo odierno que vivemos por alguém de uma cultura indígena da estatura do Ailton Krenak, a partir do pensamento de um indígena que ficou embasbacado com a forma como nós consumimos as coisas sem nos perguntar quanto trabalho aquilo deu, da onde que aquilo saiu e que ordem de valores pode ser atribuído aquilo ali nesse movimento, considerando que aquilo ali foi extraído de um lugar, de que forma que foi extraído, foi levado para outro lugar, foi embalado com um determinado material que saiu de um terceiro lugar, ou quarto ou quinto, envolveu pessoas, envolveu salários, envolveu vidas, e o que cada uma desses processos deixou no ambiente, na vida das pessoas, para se transformar num produto pronto e acabado numa gôndola, à distância de nossas mãos, pagas por um preço que você pode pagar, eventualmente sim, eventualmente não,
dependendo da carestia, mas com uma facilidade intrínseca à nossa visão, diferente do processo de origem, que é o que está estabelecido aqui. Já vimos que a forma de produção capitalista, eu diria a forma de produção, porque mesmo que você considere que a forma de produção ela partiu de um país que não tenha um regime capitalista, de qualquer forma, como foi produzido pode ser um processo danoso. E ao chegar na gôndola de um supermercado, pode também ser um processo mágico, conforme nós o vemos. O fato é que, quando você tem uma economia socialista em que você tem mais distribuição de renda, em que as distâncias entre os maiores salários e os menores salários, entre o mais rico e o mais pobre, não é tão grande, ainda assim você está produzindo a partir das matérias-primas e o trabalho das pessoas. Por mais justo que esse processo seja em termos de igualdade de oportunidades, ele ainda assim é um processo sobre a natureza. Eu faço esse adendo apenas porque eu acho que mesmo quando uma economia é socialista, e até se algum dia aparecer alguma que seja comunista, se ela raciocinar com a transformação das coisas, da natureza, em produtos a serem transformados num capital que você possa pagar, ela não está falando de acumulação do capital por parte de alguns, mas ela está falando de um tipo de forma de produção que pode ser predatório. Eu acho que, independente de se capitalizar no neoliberalismo, ou no liberalismo, ou no socialismo, ou no comunismo, capitalizar, transformar aquilo em dinheiro, nós temos de repensar o processo de produção e de consumo, as formas de consumo, porque essa mágica vai acontecer também em regimes menos doídos, como seria, por exemplo, o regime neoliberal capitalista. Bom, esse adendo é meu, isso é um pensamento meu. Esse jornal aqui, o Jacobina, eu não vou me envolver na ideologia específica do destino das falas e da ideologia. O que eu quero é a notícia. E enquanto ele fala aqui de capitalismo, que eu acho que tem uma série de erros, até porque produziu um sistema que vai invadir outros sistemas, o próprio socialismo e comunismo, eu não quero falar de ideologia, eu quero falar mais de produtivismo, mais daquilo que está acontecendo no clima, pela forma como nós escolhemos de conviver com a nossa natureza. Vamos lá. No livro Não Verás País Nenhum, que é um romance publicado em 1981, Inácio de Loyola Brandão imaginava um Brasil distópico, onde árvores e animais não existiam mais. Vivíamos numa sociedade, então, sociedade autoritária, e ela se formava em torno de um mega complexo industrial que produzia tudo o que se necessitava, desde alimentos 100% artificiais a óleos essenciais com cheiros de espécies extintas de uma flora. A história, que se passa num futuro não tão distante, começa quando Souza, morador de um edifício no centro de São Paulo, desperta com um furo na mão. Mas a distopia da vida real, aquela promovida por aquilo que Davi Copenaua descreve como o pensamento mágico do capitalismo, é ainda mais cruel. O furo na mão dessa assustadora realidade pega a todos os despertos desprevenidos. Nas últimas semanas, os dias têm amanhecido acinzentados nas principais cidades do país, com exceção da região Nordeste. A fumaça das queimadas castiga o Cerrado, o Pantanal e principalmente a Amazônia do Norte, torna o ar espesso, difícil de respirar e dá um tom avermelhado ao sol. Digno de um cenário de filme pós-apocalíptico. Nas redes sociais sobram fotos desse novo sol, com relatos indignados de que muita gente está achando lindo ou pensando que é apenas um dia nublado. A fumaça chega ao sul por conta do sistema climático continental, influenciado pela Cordilheira dos Andes, que empurra os ventos que atravessam a floresta amazônica, vindos do Oceano Atlântico. São os chamados rios voadores da Amazônia, responsáveis pela irrigação de boa parte da banda leste da América do Sul, incluso, obviamente, o Brasil, mas que
numa situação de recorde de queimadas, ao invés de chuvas, levará cinzas, ar seco e fumaça no leito gasoso. A região chamada Amazônia Legal, que abrange os estados brasileiros com porções do referido bioma, registra o maior número de focos de incêndio em 19 anos. As causas são múltiplas, desde a multiplicação de pequenos incêndios, comuns nessa época do ano, de estação seca, até a ação humana, seja do agronegócio produzindo desmatamento por meio de queimadas para ampliar suas fronteiras, seja os garimpeiros que incendeiam terras indígenas a fim de controlá-las, ou as próprias mudanças climáticas que atingem o Brasil e o mundo. E nesse último quesito, a Amazônia vive uma seca fora do comum, o que também vai interromper ciclos de chuva em todo o país, fazendo com que a fumaça das queimadas ganhe áreas de cataclisma a milhares de quilômetros dos incêndios. Na última segunda-feira, a fumaça das queimadas já dominava toda a região sul do Brasil e ameaçava avançar para a Argentina e Uruguai, e de acordo com o Instituto de Pesquisa Espacial INPE, parece que é o que está acontecendo. O sul da Amazônia é a área mais focado, aliás, com mais focos de incêndio, uma região que abrange as bacias do rio Xingu e Tapajós, pegando porções de terra de 4 estados, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Tocantins. Nessa área, então, as terras indígenas Kayapó e Munduruku, que junto com a terra indígena Yanomami estão entre as maiores do Brasil. Além delas, há uma série de outros territórios nesse bloco de águas protegidas. Um pouco mais a leste, a terra indígena de Apireteva, eu creio que é assim que se lê, ou Apireteua, eu creio que seja Apireteva, e é considerada a mais desmatada proporcionalmente nos últimos anos. Muito bem. Juntos a esses territórios, formam-se o chamado Cinturão Verde do sul da Amazônia. Em geral, são territórios enormes demarcados no início dos anos de 1990, a mando da Constituição de 1988, logo que promulgada com o fim dos governos militares 1964 a 1985, a Carta Magna previa a demarcação dos territórios e houve pressa em fazê-las. O momento era favorável, ainda era possível delimitar territórios enormes como esse. O agronegócio ainda não tinha a força e hegemonia que apresenta na atualidade. Muito bom. Graças àquela demarcação, existe esse colossal cinturão verde que tem potencial para segurar o clima caso atendamos aos apelos dos cientistas, ambientalistas e povos indígenas e encerremos o modelo extrativista. Toda a região ao redor desses territórios já está tomada por gado e o agronegócio tenta expandir suas fronteiras, ocasionando fogo, desmatando nas bordas, enquanto no interior da mata a destruição é causada por garimpeiros, invasores de terras e outros grupos. Se caem esses territórios, que só estarão preservados, pois são habitados e guardados pelos povos indígenas, e eles são imensos, estará dada a largada para o colapso climático de todo o Brasil definitivo, ao exemplo do que vimos recentemente no Rio Grande do Sul e que pode se espalhar para outras regiões do continente, ou seja, você vai ter enchentes magnânimas, imensas, e você vai ter secas magnânimas, imensas também, né? As duas são difíceis de conviver. Bom, governo atual, governo anterior, seus representantes, o Caci Raoni e a terra indígena de Apireteva. No máximo que eu consigo, eu evito falar o nome dos governantes. Eu falo eventualmente dos ministros. Por quê? Por causa do algoritmo do... Nós estamos em época de eleições, o algoritmo persegue isso aí, acha que isso aqui pode ser uma propaganda contra ou a favor de algum candidato. E também porque eu não gosto de ideologizar quando eu estou pensando em dar uma notícia técnica. Essa notícia aqui é bastante técnica. Vamos lá. A terra indígena Apireteva, localizada no município de São Félix do Xingu, no centro do Pará, abriga 729 pessoas do povo Paracanã em sua porção norte, próximo ao rio Xingu, além de povos isolados e recém-contatados.
A área de 777 mil hectares tem sido alvo preferencial dos invasores da Amazônia nos últimos 8 anos, com a escalada registrada durante o mandato do presidente anterior, entre 2019 e 2022, quando esteve em pauta a legalização da mineração e do agronegócio nas áreas protegidas. Sua localização geográfica explica em parte o tamanho da invasão. Está justamente em região onde a atual fronteira do agronegócio brasileiro busca expandir. É ali que também estiveram os maiores focos de queimada na Amazônia nos últimos anos, meio que por acaso, né? Está no leste do chamado Cinturão Verde do sul da Amazônia. Em 2023, o Serviço de Inteligência do Governo Federal, já sob o atual presidente, que prometeu em campanha retirar garimpeiros e outros delinquentes ambientais das terras indígenas, apontavam cerca de 3 mil famílias não indígenas invadindo o território que nos 7 anos anteriores já haviam erguido vilas com casas, igrejas, comércios, postos de gasolina e estradas que interligavam essas localidades. Só na Vila Renascer, a principal, viviam 1.000 pessoas, aproximadamente um terço dos invasores. Quer dizer, os invasores eram mais de 3 mil. Segundo a reportagem do Intercept Brasil, que obteve documentos desses órgãos de inteligência e da Polícia Federal, há ainda estradas, pistas, pouso e pontes irregulares, além da abertura de pasto para a criação do gado. Também foi registrada atividade de garimpo no local e muitos frigoríficos ao longo da rodovia que dá acesso à região. Olha bem, a atividade dos invasores recebe o apoio de políticos locais, como o prefeito de São Félix do Xingu, João Fulano de Tal, que é do MDB. Segundo o levantamento do Mapbiomas, 98% da área florestal destruída deu lugar à criação de gado. E foi ali que o governo atual empreendeu uma verdadeira, entre aspas, operação de guerra, conforme nominado em matéria do Repórter Brasil, com o objetivo de promover a desintrusão no território, ou seja, retirar os intrusos. O governo progressista tentava mostrar serviço, mas esbarrava em 2 problemas. Um externo, que foi o boicote que os parlamentares do governo anterior, chamado Bancada Ruralista, faziam em relação às operações. Outro interno diz respeito aos limites do próprio progressismo e sua aposta numa conciliação de classes ampla, geral e restrita que envolvia setores do próprio extrativismo, do agronegócio e da própria mineração, a tal frente ampla que o governo atual buscou para se eleger. Então, isso é um problema externo, a bancada ruralista, e interno, os acordos e a conciliação feita, né? Nesse contexto político, ministérios criados pelo atual governo, como dos povos indígenas, ou recriado como os dos direitos humanos e do meio ambiente, são postos em segundo plano. Em outras palavras, a retirada dos garimpeiros ficou a cargo do Ministério da Justiça, por meio da Polícia Federal e do Ministro da Defesa e de seus militares que, em sua formação, olham para terras indígenas como sendo terras com risco à soberania nacional, o que é uma visão distorcida, né? Se soltar dessas amarras, o progressismo apresentou morosidade, desculpe, eu li errado. Sem soltar-se dessas amarras, o progressismo apresentou morosidade para lidar com questão ambiental e indígena. Além disso, a despeito da campanha eleitoral, seu projeto para a Amazônia é o mesmo das demais forças políticas brasileiras, que é a exploração do petróleo, mineração, obras de infraestrutura como ferrovias e, quando muito, algum turismo ecológico nas reservas. O que o autor está dizendo? O autor está dizendo que o projeto do progressismo do atual governo, ele não é diferente dos projetos de governos anteriores, porque pensa na exploração e extrativismo de petróleo, na própria mineração, obras de infraestrutura como ferrovias para levar grão de um lado para outro, quando muito algum turismo ecológico nas reservas. Enquanto isso, as bordas da floresta vão queimando ao passo que são transformadas em mais soja e gado pelo agronegócio, repetindo ciclos de monocultura característicos do período histórico colonial. A operação de desintrusão da Pirateva,
começaria em 27 de setembro de 2023, mas acabou adiada para 2 de outubro devido às pressões dos grupos interessados. Naquela data, tropas do Exército e da Força Nacional, além dos agentes da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente IBAMA e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas FUNAI, cercaram o território. No início da operação, uma aeronave sobrevoou a região a fim de mapear as áreas desmatadas para a criação do gado, enquanto agentes promoveram um cerco às estradas e outras vias de acesso à Vila Renascer. Contudo, controlado, oficiais de justiça foram levados ao local para entregar ordens de despejo. Então, contudo controlado, oficiais de justiça foram levados ao local para entregar ordem de despejo. Em seguida, estava prevista a entrada em cena de servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, que iriam cadastrar os moradores da vila para que pudessem aderir a programas sociais do governo federal de assentamento longe dali. Mas foi nesse momento que as coisas começaram a dar errado. A primeira manifestação em Brasília foi registrada em 5 de outubro. Na ocasião, o deputado federal fulano de tal do PL-PA afirmou na tribuna da Câmara dos deputados que ele, ou seja, o governo progressista, vão ter que matar muita gente para desobstruir essa pretensão indígena. Em 16 de outubro, a agência pública noticiou que famílias do povo Paracanã já abandonavam suas casas para se esconder na mata por medo da retaliação dos invasores alvo da operação de desintrusão. As aldeias Tecatava e Caeté foram evacuadas e os Paracanã afirmaram que só voltariam aos locais após a operação ser concluída por questões de segurança. Olha só. Na mesma data, o garimpeiro Oséias dos Santos Ribeiro foi morto na Vila Renascer, atingido por um tiro de fuzil da Força Nacional durante uma operação. Foi a deixa para que os setores interessados começassem uma verdadeira campanha para barrar a operação de desintrusão. Horas depois da notícia da morte de Oséias, o prefeito de São Félix, fulano de tal, apareceu nas redes sociais defendendo que os invasores só deixassem o território se tivesse direito à indenização. Ora, os caras são grileiros de terra, pô. E os militares que deveriam tirá-los olharam para o lado, sob a supervisão conivente do ministro da Defesa atual, um nome que eu não vou falar. Assim, a retirada dos garimpeiros foi sendo adiada. Em dado momento chegaram a sair, mas retornaram sem causar grande alarde nos meios de comunicação, o que torna ainda mais lenta a nova retirada. Enquanto isso, vão destruindo mata, poluindo os rios da região com mercúrio, ameaçando os povos Paracanã e incendiando a mata. A terra indígena Pireteva é uma das que ardem nesse exato momento, alvo de uma série de incêndios criminosos. No último domingo, 8 de setembro de 2024, esse não é o último domingo, nós estamos há mais de 15 dias disso, mas não faz diferença, equipes do IBAMA combatiam o fogo na região. São as próprias equipes da fiscalização que apontam os garimpeiros invasores e já deveriam ter sido retirados sob o atual governo, como autores do incêndio. As autoridades investigam eternamente. Essas autoridades não estão tendo autoridade, não estão tendo força, não é verdade? Esse é um comentário meu. Ao sul dali e também em região de expansão das fronteiras do agronegócio sob o Cinturão Verde, está a terra indígena Capoto Jarina, no norte do estado de Mato Grosso, lar do cacique Raoni Metuquitiri. Famoso mundialmente pela defesa dos povos indígenas e de suas terras, Raoni esteve na posse do atual presidente em janeiro de 2023, subiu a rampa do palácio ao lado do atual presidente e ganhou as páginas da imprensa. Ele hoje luta pela sua vida enquanto o progressismo se mostra inerte frente aos problemas ambientais e sociais da região. Com mais de 640 mil hectares de floresta amazônica intacta, a Capoto Jarina pede ajuda desde o final de agosto para apagar incêndios. Em vídeo publicado nas redes sociais do Instituto Raoni, o cacique Megaron Tuxucarramãe pede socorro. O território, de enorme dimensão, dispõe de apenas 42 brigadas anti-incêndio. Está pegando fogo. Ontem, quando o fogo estava mais para cá, eu passei um documento
pedindo bombeiro, pedindo apoio para apagar esse fogo. O bombeiro chegou hoje, eu pedi avião que joga água. Então, se a autoridade puder me ouvir, mande o avião que apaga fogo, implora o cacique. Mais um título, um negócio bilionário. Se as bordas do Cinturão Verde é o agronegócio, quem toca fogo nos biomas brasileiros, a fim de expandir suas fronteiras agropecuárias, nas entranhas dos territórios no meio da floresta, estão os garimpeiros como esses que invadem a terra indígena de Apirateva e tantas outras, né? Onde foi feita a tentativa de desintrusão e que até hoje não ocorreu. Muito bem. São verdadeiras vilas de mineradores, concluídas às margens dos rios, onde extraem ouro e outros metais, de forma mais devastadora que se possa imaginar, a céu aberto, represando os leitos dos rios, enchendo-os com mercúrio para extrair o produto final, o ouro, né? Para isso, além do pesadíssimo material para o garimpo em si, também demandam, como visto acima, infraestrutura urbana, de transportes aéreos e fluviais, lazer e outras coisas. Há inclusive esquema de prostituição, como verificados no caso dos invasores das terras Yanomami. Mas quem banca uma atividade ilegal, altamente destruidora e que custa milhões de dólares para operar? A resposta está no Vale do Silício, em plena Califórnia. A Apple, a Microsoft, a Amazon, entre outras Big Techs. É o que revelou uma reportagem de Daniel Camargos, do Repórter Brasil, em julho de 2022. O jornalista obteve documentos que comprovam que essas empresas compraram ouro proveniente do garimpo em terra indígena em 2020 e 2021. Entre as refinadoras investigadas pela Polícia Federal está a italiana Chimet, que teria sido o primeiro destino do ouro surrupiado da terra indígena Caiapó, vizinha da Pirateva e da Capoto Jarina, no Cinturão Verde. Outra refinadora é a brasileira Marsan, acusada pelo Ministério Público Federal, MPF, de provocar danos ambientais justamente por causa da aquisição de ouro ilegal. As refinadoras recebem o ouro extraído pelo garimpo e, ao processá-lo, o certifica e torna-o legalizado. Ambas as empresas estão na lista de fornecedores entregues à época pelos gigantes da tecnologia à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que são a Securities and Exchange Commission, e há uma série de outros casos semelhantes, uma vez que o ouro, assim como outros minérios extraídos da região, são fundamentais para a montagem de equipamentos eletrônicos como computadores e telefones celulares. Então, tem quem produz. A corrupção se dá em quem produz e quem recepta. Ferrogrão e hidrelétricas, mais um subtítulo. Por fim, se a região será um campo de extração de minérios, soja e gado, é preciso que haja uma infraestrutura mínima para que isso aconteça. Para garantir a produção de energia, há uma série de hidrelétricas que podem ser construídas. Entre esses projetos está a conclusão do complexo hidrelétrico do Tapajós, que no passado já causou destruição de uma importante área da terra indígena Munduruku, localizada na divisa entre Pará e Mato Grosso. Recentemente o projeto voltou a ser discutido. Há ainda a usina hidrelétrica Tabajara, em Rondônia, que deverá causar impacto em 9 territórios indígenas, atingindo 7 povos isolados. Mas a cereja do bolo do agronegócio e dos garimpeiros e mineradores é uma ferrovia, ainda em projeto, batizada de Ferrogrão. Caso saia do papel, serão 933 quilômetros, quase 1.000 quilômetros de estrada de ferro ao longo do traçado da já existente estrada BR-163. A ferrovia rasgará o sul da Amazônia ao meio, saindo de Sinop, norte do Mato Grosso, rumo ao porto de Miritituba, no Pará. De interesse do agronegócio de mineradora, seu principal objetivo é levar as commodities produzidas na região até a via fluvial para abastecer os grandes navios graneleiros que chegariam à foz do Amazonas no Atlântico e em seguida atravessariam o Canal do Paraná rumo à China e à costa oeste dos Estados Unidos da América, ou seja, rumo aos grandes receptores e produtores de produto, né? Ficou meio redundante. Com o orçamento previsto para a conclusão de 3,7 bilhões de dólares, o projeto foi idealizado em 2014 por uma série de tradings do agronegócio, ADM, Cargill, Bunge, Louis Dreyfus e Amage, e ganhou força em 2017 durante o governo de 2017, que foi pós Dilma Rousseff, né?
O principal padrinho da obra, desde o tempo do governo anterior, é o atual governador de São Paulo, que à época era ministro da Infraestrutura e atual governador, né, de São Paulo, como eu já disse. Mas não pense que o atual governo, né, desse presidente de agora está tentando empurrar essa obra goela abaixo, assim como Belo Monte e no Xingu. Ele está sim. O atual governo, ele afirma que está tentando empurrar a goela abaixo. Bom, eu acho que, eu não vou entrar no mérito da questão, mas você fazer um projeto desse aqui, com esse valor, tem que haver ganho para o país. Agora, se isso aí é produção que é definitivamente ruim para o meio ambiente, e a estrada em si mesma já expõe um território e invade territórios indígenas, a coisa tem que ser bem pensada. O mínimo de ataque ao território, o mínimo de intrusão nos territórios indígenas, o mínimo de problema para o meio ambiente. E isso são muitas questões. Então ele está fazendo uma crítica aqui. Eu entendo a crítica dele, mas eu não sei até que ponto, porque essa ferrovia, essa rodovia aqui, ela está sendo, ao que tudo indica, ela foi idealizada por uma trading, né? E o padrinho da obra foi o atual governador de São Paulo. Quer dizer, houve um conluio aí entre Estado e particulares. E obviamente que, partindo daqui do governo anterior, e desse senhor aí que é o atual governador de São Paulo, e daqueles interessados lá em ganhar muito dinheiro, a gente pode se ocupar, pode perceber que eles não vão se ocupar de proteger meio ambiente nenhum. Então a obra teria que ser olhada para ver os benefícios às próprias populações indígenas, os benefícios ao país, e que não houvessem malefícios ao meio ambiente. Porque aqui, do jeito que está falado aqui, está apenas uma crítica à forma como foi feita. Bom, revoltados com a falta de diálogo com o governo federal, os povos indígenas que já estão sendo afetados antes mesmo do projeto sair do papel, se retiraram do grupo de trabalho que discutiu tal projeto no último mês agora. Eles pedem que a Ferrogrão seja barrada. Por quê? Porque deve desrespeitá-los totalmente. Ao todo, são 48 povos indígenas em risco, com 436 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica, que pode simplesmente transformar em soja. Bom, aí o negócio já está complicado. Você vai fazer uma super ferrovia porque você vai acabar com a floresta e plantar soja. E soja para quem? Para gado nos Estados Unidos e na China. A principal preocupação é que a ferrovia atraia ainda mais grileiros da terra para a região, o que já ocorre com a mera discussão acerca do projeto, conforme aponta a pesquisadora e ambientalista Thelma Monteiro, uma das que trabalhou nos antigos estudos do impacto da ferrovia. Veja bem, esses povos já indo para lá já vão deslocar indígenas. São 436.691 quilômetros quadrados em perigo. Só o anúncio da possibilidade da construção do Ferrogrão bastou para aquecer o mercado ilegal de terras. Olha só, ampliou o número de queimadas, colocou em risco os assentamentos rurais, unidades de conservação e terras indígenas, explicou Thelma. E além de todo esse impacto aos povos e a já queimada floresta, a crise do Canal do Panamá. Essa aqui é que é a cerejíssima do bolo, olha só. Além de todo esse impacto aos povos indígenas, a já queimada floresta, a crise do Canal do Panamá, que se arrasta desde 2020. Olha bem, a discussão da Ferrogrão veio de 2022 para cá. Quer dizer, já devia ter conversas antes. Mas essa crise do Canal Panamá se arrasta desde 2020 por conta de uma crise climática também, que coloca em xeque o próprio objetivo comercial da tal Ferrogrão. Porque a Ferrogrão vai sair, vai cortar o sul da Amazônia, vai chegar até o Pará, de lá vai ser captada nos portos por navios que vão levar até o oeste dos Estados Unidos e para a China, mas vai passar pelo Canal do Panamá, que vai ser um ponto de estrangulamento. Por quê? Porque o Canal do Panamá está com problema de água. Os navios sobem o canal através de uma hidrovia para atravessar o Oceano Atlântico via Mar do Caribe ao Pacífico ou vice-versa. Acontece que o canal está secando e o lago não está dando conta.
Há filas imensas de navios de grande porte. As autoridades do Canal do Panamá já desde 2022, quer dizer, a crise vem desde 2020. As autoridades desde 2022 vêm reduzindo o número de navios que o cruzam diariamente. Existe uma demanda de água para cada comporta por onde esses navios passam, que é de 200 milhões de litros d'água, e o sistema não está dando conta. O lado de cada questão é o seguinte, indaga a ambientalista. Como é que eles vão partir de Sinop, levando todos os grãos do norte do Mato Grosso com a saída pelo Canal do Panamá, se o Canal do Panamá já está tendo problemas? Temos um problema que pode ter reflexo muito grave para o consumo mundial, para a distribuição de minérios, grãos, commodities em nível global. Então, como é que você planeja uma ferrovia que vai ligar o Mato Grosso ao Arco Norte, uma vez que não vai ter saída pelo Canal do Panamá? Bom, isso aí seria uma incompetência, teria que ser avaliado mais. Agora, tem uma parte do texto aqui que a ambientalista diz aqui para o Rafael Sanz, que é o jornalista, que ela diz o seguinte: temos um problema que pode ter reflexo muito grave no consumo mundial para a distribuição de minérios, grãos e commodities em nível global. Bom, se a ferrovia não sair, se as pessoas não resolverem fazer isso, o consumo mundial vai ser afetado do mesmo jeito, não vai não? Porque, olha bem, atualmente eles não têm esses grãos, não tem o ferrogrão, não é distribuído. Deve ser distribuído de outra forma. Eu acho que o problema do consumo mundial que nós temos, que ela deve ter falado aqui, diz respeito ao fato de nós termos um canal quase interrompido e secando. Aí sim, aí eu entendo que nós temos um problema no consumo mundial. Se foi isso que ela quis dizer, eu entendi. Bom, gente, eu termino aqui essa reportagem com o distinto nome de A Distopia do Clima Tem Outras Profundidades. As profundidades são invasão de terras indígenas, a questão da mineração, a questão da poluição de rios, a questão das queimadas, da seca, dos gastos infinitos de dinheiro, os conluios políticos com grandes empresas, o anterior governo e o anterior do anterior que fizeram imensas falcatruas para facilitar muitas coisas, o atual que não consegue impedir, não consegue se impor porque não tem força política, devido à ampla conciliação, uma frente ampla que foi feita, chamada Frente para uma governabilidade que está se tornando contra ele. E isso significa que nós somos realmente um país do terceiro mundo, um país do sul global, combatido por grandes empresas. Estamos na berlinda, estamos contra a parede. Infelizmente, os internacionais ajudados por pessoas do nosso país que trabalham contra nós, contra a terra, contra o clima, contra o cidadão, contra os indígenas. É triste reconhecer isso aí. O Brasil sempre será e é um país ambicionado em suas aliás, a América do Sul, né, em suas riquezas pilhadas com o conluio de alguns maus brasileiros e de outros que se mantêm inertes por falta de força política e por falta de apoio. Esse apoio poderia vir dos cidadãos que o elegeram o atual governo e que querem dele uma postura de firme. Mas esses cidadãos têm que estar por trás, né? Como é que você quer que um governo resista a essa demanda de forças contra ele e pedindo licença para governar? Não é isso? O jornal aqui critica e traz notícias e tem as suas ideologias. Eu não estou entrando nisso, embora eu concorde com uma outra coisa. O jornal ou o jornalista. O que eu quero dizer é apenas a notícia e a análise eu achei muito boa. Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta a qualquer momento com alguma notícia aqui no programa Pontuando que seja muito interessante e esclarecedora para todos nós. Até lá. Tchau, tchau.